cada 20 passos tem um carecheiro. Essa porta da cidade tinha que ser cor branca. Eu tô há quanto tempo já que você não coloca de Amore. Bora, tia. यताबाट जा भन्छ लाइभ गरेको लाइभ त्यसले मिलाउँदैन हैन लाइभ Live the vlog. Yeah. Are these really stuck? Yeah. I want something like